Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos continuar nas nossas reflexões filosóficas e hoje nós vamos falar de um filósofo da Alta Idade Média, um pensador. Ele não foi só um filósofo, né? Ele era um professor de filosofia e teologia. E a gente já sabe que na Idade Média a filosofia ela tem a função de servir e fornecer conceitos para a teologia. Então a gente tem que deixar isso bem claro. Então vocês estão vendo aqui, né? Tem uma Bíblia. Eu coloquei uma Bíblia aqui porque a Idade Média é a idade onde a igreja tinha o controle da maioria das coisas. O poder religioso era único e soberano. Então eu coloquei aqui para representar. Tem uma imagem de Nossa Senhora para ilustrar bem assim o que eu quero deixar claro na aula de hoje. O Pedro Abelardo, que é o filósofo que a gente vai ver, ele era esse professor, e como na Idade Média as coisas eram controladas pela igreja, os professores que se dedicavam e que lecionavam nas universidades, nos conventos, nos seminários, mesmo que eles não fossem religiosos, eles teriam que ser celibatários. Então, isso trouxe um grande problema para o Abelardo. Mas aí, que vocês possam aprofundar na vida dele, depois eu vou indicar um filme para vocês assistirem também, e vai ser bastante interessante. O que nós podemos dizer do pensamento do Pedro Abelardo? Primeiro, o Pedro Abelardo, ele apregoava a questão da dúvida. Por quê? Como que ele enxergava a dúvida? Ele falava que a dúvida, quando nós estamos em dúvida, ou quando nós ficamos na dúvida, a gente corre atrás. A gente vai atrás das coisas porque a gente está em dúvida. E ele vai dizer o seguinte: a dúvida leva à pesquisa. A dúvida leva à pesquisa. E a pesquisa me leva à verdade. Olha que interessante. Ele parte da dúvida, a dúvida me leva à pesquisa e a pesquisa me leva à verdade. Sendo que na Idade Média a busca da verdade era uma coisa que eles, agora que verdade que é essa, cada um, não vamos entrar no detalhe, mas na Idade Média eles buscavam muito a verdade. E a partir daí, eles usavam um método mais presente na filosofia aristotélica e na filosofia platônica, que é a dialética, A dialética. Você vai usar a dialética para distinguir o que é falso do que é verdadeiro. Uma outra coisa muito importante dentro do pensamento medieval. O Pedro Abelardo, não só ele, mas todos os pensadores dessa época, vão dizer que a filosofia vai dar suporte para a teologia. A filosofia, ela vai fornecer os conceitos, fornecer os raciocínios e ela vai servir a teologia. Não está dando para ficar claro qual é o pensamento desse Pedro Abelardo? A vida dele é bem assim, Eu espero que vocês tenham a curiosidade, como ele mesmo tem, de conseguir pesquisar um pouco sobre ele, que vocês vão ver. Porque a vida da pessoa, ela está inteiramente ligada ao pensamento dela. Então a vida dele assim tá cheia de coisas relevantes e interessantes que influenciaram também no pensamento dele. O Pedro Abelardo, ele gostava dos filósofos antigos, dos naturalistas, do Platão, ainda mais o Platão, O Platão, ele aponta para o infinito,
para um mundo ideal, né? E que seria o paraíso na Idade Média. Mas ele vai dizer o seguinte, que os primeiros filósofos, eles buscavam a verdade. Então, eles também tinham essa sabedoria de buscar a verdade. Quem busca a verdade está agindo de maneira correta. Agindo de maneira correta. E o Pedro Abelardo, ele estudou muito a Sagrada Escritura, ele estudou muito teologia, e o cerne do pensamento dele, teológico, né, com base na filosofia, vai falar um pouquinho da Santíssima Trindade e vai falar também um pouco do pecado. Quando ele fala da Santíssima Trindade, ele vai usar a metáfora da linguagem, da língua. Ele vai dizer o seguinte, que Deus é um só, e ele se manifesta de várias maneiras em três pessoas, de três maneiras diferentes, que são as três pessoas da Santíssima Trindade. E como que ele vai usar isso? Ele vai falar assim, ó, na linguagem, né, na língua, nós temos quem fala, com quem se fala e de quem se fala. E você pode falar consigo mesmo. Então ele vai dizer o seguinte, né? Quem fala é o Pai, com quem se fala é o Filho, e de que se fala é o Espírito Santo. Tudo numa coisa só. Agora, não sei se provou alguma coisa ou se deixou de provar. Mas é uma forma que ele encontrou para explicar a Santíssima Trindade, que é um mistério que ninguém consegue explicar. E o que eu acho assim, mais interessante dentro do pensamento dele é o que eu vou falar agora. Ele vai dizer o seguinte, o pecado não é a ação. O pecado não é a ação. Gente, isso é o cerne do pensamento dele. O pecado não é a ação, mas a intenção. Diz ele que para você realmente cometer um pecado, o que conta é a intenção, porque às vezes você vai fazer um ato que você não teve a intenção de fazer aquilo. Então, ele vai dizer o seguinte, o pecado consiste na intenção e não na ação. Qual a intenção? Com que intenção? Aí tem uma frase dele que eu vou ler para vocês, ó. Ele vai dizer o seguinte, para Deus, não importa o que fazemos. Olha como é que ele vai falar. Para Deus, não importa o que fazemos, mas com qual intenção nós fazemos. Então, ele vai definir isso, e isso eu achei, assim, extremamente interessante. E a gente não pode deixar de falar que na Idade Média existia uma preocupação muito grande com os universais. Por exemplo, caneta. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tem vários tipos de caneta, não é? Mas tudo é caneta. Então, o universal é aquele conceito que se aplica a uma coisa em particular e, ao mesmo tempo, em várias coisas, tá? É isso que eu quero deixar claro, porque também é uma grande preocupação na Idade Média e uma coisa também discutida por Abelardo. Deu para entender o pensamento de Abelardo? É simples e, ao mesmo tempo, se você for aprofundar, você vai encontrar bastante coisa por trás, né? Então, só recordando, a questão da dúvida, a questão da dialética, né? Com a dúvida você chega à verdade. A dialética, distinguir o falso do verdadeiro. A questão dos universais. A questão da intenção e a questão da trindade. São chaves para você entender o pensamento de Abelardo. E se você quiser saber da vida dele, eu indico para vocês um filme chamado Em Nome de Deus, que vai ter a vida do Abelardo. E cuidado na hora de pesquisar, porque Em Nome de Deus tem dois filmes. Vale a pena ver os dois. Mas você pesquisa Abelardo e Heloísa, que vocês vão entender a vida dele e tudo que ele passou. Tá joia? Bom dia, boa tarde e boa noite. Até a próxima.